galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos nas redes sociais para ninguém ficar de fora dessa. Tem muito conteúdo e conteúdo muito, muito bom. Se você ainda não viu os episódios anteriores, corre aqui na nossa playlist que eu vou deixar linkada aqui em cima e maratona porque, tá incrível, é muito conteúdo mesmo. Se você tiver alguma dúvida para o maestro que ele ainda não tenha respondido, deixa aqui no box de comentários que a gente está sempre de olho e busca responder o mais rápido possível, não é mesmo? São muitas perguntas, mas a gente tenta responder o mais breve possível. Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, queria uma ajuda. Toco guitarra e comecei a ter interesse pelo canto. Comecei a me interessar por música aos 19 anos. Estudei com professor e depois por conta própria, pesquisando. Ou seja, da forma errada. Tenho bom conhecimento teórico de formação de escalas, indo agora para as harmonias. Tenho 38 anos agora. Amo música, mas minha maior frustração é a percepção. Já pensei em desistir por isso. Não consigo tirar quase nada de ouvido, mal consigo perceber intervalos só de ouvir, sem ter auxílio de um instrumento para comparar. Se for harmonia, então, ou perceber o que cada voz está fazendo, mesmo no canto popular, o negócio piora. Não vivo de música, mas amo e queria muito desenvolver meu ouvido a ponto de reconhecer um ditado melódico ou harmônico e conseguir escrevê-lo sem precisar de outro instrumento, a não ser o meu ouvido. Não sei por onde começar e qual tipo de professor e estudo recorrer. Muito bem. Vamos começar por várias coisas que eu tenho para te falar. Primeiro, não necessariamente você precisa ter um ouvido incrível para você ser um músico, tá? Então, você pode começar lendo partitura, você pode começar tocando o que está escrito, ainda não tem nada com percepção. Aí você usa uma aula de percepção para melhorar o seu ouvido. O que é uma aula de percepção? A gente tem aula de percepção na faculdade e é uma aula separada. Assim, a gente tem aula de teoria, percepção. Porque o músico precisa disso no estágio um pouquinho mais avançado, ele vai ter que usar isso, certo? Até para afinar. Se ele está numa orquestra, ele vai ter que usar isso, né? Para afinar. Existem professores especializados nisso, percepção. Existem aplicativos. Então procure os aplicativos. Eu não estou muito em voga com os de agora, mas eu me lembro que existiam antes aplicativos que começam do básico, assim. Grau conjunto, terça maior, terça menor. O aplicativo toca e você vai ouvindo a diferença. E ele tem uma maneira didática. Então tem aplicativos, tem professores especializados e tudo, eu penso, é educação. Ou seja, eu educo o meu ouvido para que ele se habitue com aquilo. Se eu pego uma pessoa desafinada e eu consigo fazer com que ela decore as notas e a afinação, o que é um grau conjunto, tom inteiro, o que é um tom, um semitom, o que é menos de um semitom, para ela saber como ela precisa, por exemplo, deixar a nota mais calante quando é uma sétima da dominante, ou quando é uma sensível, ela deixar 30 acentos acima. Se eu consigo fazer uma pessoa desafinada fazer isso, claro que você vai aprender. Agora, o que desanima é, você mesmo disse, que você tentou fazer sozinho. Você precisa de orientação. Você precisa de alguém que te ajude a ir mais rápido. O problema é ir mais rápido. Então, na faculdade, por exemplo, a aula de percepção é uma aula muito difícil para o professor. Mas é muito difícil. Porque ele pega, sei lá, no terceiro, quarto semestre, uma turma de percepção, onde eu tenho músicos que já tocam em orquestra, eu tenho cantores que já fazem carreira, eu tenho iniciantes que estão no quarto semestre de música, mesmo, de verdade. O cara começou tem pouquíssimo tempo. Então tem gente que não escuta grau, tem gente que não escuta intervalos, ou intervalos que não sejam simples. Tem gente que já escuta full orchestra, ou seja, consegue ouvir uma orquestra e escrever a orquestra inteira, entendeu? Então, olha que dificuldade desse professor. Então, eu tinha um professor maravilhoso de percepção na faculdade, e eu sempre perguntava isso para ele: como é que você consegue dar aula para pessoas com níveis tão diferentes? Ele falou: eu uso a mesma peça e peço coisas diferentes. Por exemplo, pega um dueto de ópera, e aí ele coloca lá, escrevam o soprano e o barítono que estão cantando. Aula de percepção.
Quem conseguir escrever isso, escreva também a linha de violino 1 e violino 2. Quem conseguir isso, passa no tempo. Quem conseguir fazer isso, mais isso, faça a orquestra inteira. Me mostra a orquestra inteira desse trecho, tá? Então, é uma coisa que ele tem que entender. Tem o básico que todo mundo tem que ouvir, e os que já têm aquilo, para não desanimarem, escrevem outras coisas, tá? Nós temos uma aula aqui no estúdio, que é uma aula de teoria e solfejo, onde você pode ter um contato direto com esse professor e dizer: o meu problema é percepção, gostaria de trabalhar isso. Ou ele usa na aula, ou ele te dá um atendimento particular só para isso. Mas você precisa de uma orientação, porque sozinho é difícil de fazer e frustra, sabe? Então, o que eu acho que frustra, na verdade, meus alunos com percepção é a lentidão do aprendizado. Então, se você tiver um aprendizado um pouquinho mais rápido, você vai se sentir muito mais animado para fazer. E aí, vamos supor que você tem um aplicativo para estudar em casa, tem um professor para te orientar, vai muito mais rápido. Dá uma pesquisada nisso, tá bom? Maestro, tenho uma dúvida. É mais difícil para um soprano cantar na borda densa nos agudos? Tenho muito essa dificuldade. Parece que automaticamente vai para a borda tênue nas partes mais agudas da música, e é muito mais fácil para mim. Obrigada. Você tem razão. Mas aí entram várias questões. Primeiro, você diz, é mais fácil para um soprano, é mais difícil para um soprano usar a borda densa? Depende do soprano e depende de quanto ela está acostumada. Um soprano treinado no canto lírico vai ter dificuldade. Por quê? Porque ela usou e recrutou o mesmo músculo durante muito tempo. Para você trocar essa recrutagem, não é assim. Então aí vem o hábito, primeira coisa. Segunda coisa, se é um soprano ligeiro que já tem uma voz, quer dizer, um TA, mais, como é que eu vou dizer, delgado, vai usar mais a borda densa sem problema. Mas se é um soprano denso, um soprano lírico, por exemplo, um soprano lírico mais denso, essa é a pior voz para fazer borda densa, tá? Porque a voz já é muito, então, na borda tênue. Quando ela troca de borda, vira um negócio de peito, ela não consegue controlar. Então, normalmente, esse tipo de soprano usa a borda tênue e quando vai usar a borda densa, cai num lugar muito pesado. E o soprano ligeiro, não. Então, isso é generalizando, tá? Não tem gente que não é assim, mas eu tô dando uma generalizada. Então, você tem razão em dizer isso. É difícil mesmo. Por isso que o professor de canto tem que ensinar você a acessar este registro e recrutar o músculo já da maneira correta. Então, vamos recrutar o TA para que ele entre na minha região médio-aguda sem que eu faça esforço. E existem técnicas para isso, no belting contemporâneo, onde eu posso fazer cross do lírico para o belting, mas eu não começo isso na primeira aula, tá? Normalmente não. Por quê? Se ela está acostumada, eu preciso ver como é que é essa borda tênue dela. Se ela consegue fazer filatura, se ela consegue diminuir, se ela consegue controlar isso. Aí se ela consegue, aí eu vou para esse lugar. Mas é difícil sim. Mas com técnica você consegue se acostumar. Eu tenho no estúdio Marconi Araújo uma soprano spinto, que é uma voz densa, uma voz potente, e ela faz belting com muita facilidade. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes, é dela, né? Mas não tem como a gente saber. Cada voz é uma voz, e é por isso que eu amo dar aula de canto, que eu nunca vou encontrar uma coisa igual. É sempre bom me surpreender, sabe? Eu odeio statements, né? Às vezes eu falo assim, bom, ela é soprano lírico dramático, ela não vai fazer belting. A menina vai e belta até a vida inteira, vai pra cima, sobe, desce, troca de borda. Eu falo, cara, meu statement caiu agora. Então, nunca tenha statements, sabe? Tem uma regra, não uma regra, mas tem o mais comum, sim, mas toda regra tem exceção, e é isso que torna a música interessante, é isso que torna ela legal. Uma vez eu tive uma aluna contralto que disse assim, eu sou contralto, eu não tenho agudos. Eu falei, quem te disse isso? Contraltos têm agudos de contralto. Você não está subindo nos seus agudos de contralto por quê? Porque você não tem agudo? Não cria esse statement. Eu digo que é maldição de professor. Você nunca vai subir. Sabe que coisa horrorosa? Você nunca vai trocar de borda.
que sua voz é assim. Você não faça isso. Isso é maldição. Repreenda em nome de Jesus. Não tem maldição aqui. Eu vou tentar fazer. Se eu tiver técnica, eu vou conseguir. Se eu não tiver, tem um limite. Claro que tem. Mas vamos tentar chegar ao máximo do nosso limite sem esforço? Vamos. Vamos aproveitar tudo que a nossa voz tem. Sim. Então, conselho para você. Faça aula de belting contemporânea e aprenda a subir de borda densa. Mesmo que você não use. Porque na hora que você for subir, se a sua borda tênue estiver interessante e você não tiver muito passádio, nossa, vai ser incrível. Você vai subir e todo mundo vai achar que você está de borda densa. Essa seria a coisa mais legal de um soprano que tem essa particularidade. Aprenda a também não ver as coisas que acontecem na sua voz como problemas. Comece a ver as coisas que acontecem na sua voz como features, como coisas boas. Eu tenho uma intensidade na minha borda tênue. Vamos celebrar isso aí. Entendeu? É o processo didático de sim e não o processo didático de não. Você não consegue. Não. Isso é ruim. Tá bom? Por que a agilidade é um fator que pode indicar o far do cantor, se essa pode ser aprendida ou aperfeiçoada? Excelente pergunta. Existem pessoas, como a Titília Bartoli, por exemplo, que tem entrevistas dela, ela falando, e tem um vídeo sobre a história dela, logo no início da carreira dela, quando ela virou alguma coisa assim mais forte, né? Onde ela tá sentada, assim, em Roma, num lugar, ela fala assim, então, quando a mãe dela, professora de canto, me pediu para fazer uma coloratura, eu fiz e ela aconteceu. Aí ela canta, eu abri a boca e saiu. A gente não tem como saber se isso é realmente assim, ou se ela realmente abriu a boca e saiu essa coloratura. Então, a gente diz que existem vozes que têm facilidades para agilidade porque são coloratura. Mas isso não quer dizer que uma voz que não tenha facilidade não possa fazê-la. Entende? Então, interfere no far sim, quando é uma coisa natural, que a pessoa consegue fazer. Ela nasceu com aquilo, tá? Inato. Então, se você precisa fazer coloratura e você não é uma voz coloratura, o professor tem que te ensinar os tipos de coloratura, isso está no meu segundo livro, tipo de vocalizações, martelato, lié, né, legato, portato, tudo isso, como fazer essas vocalizações, né, aspirato, aspiré, tudo isso vai ajudar essa pessoa a desenvolver sua coloratura. Mas para fazer o quê? O básico que ela precisa. Então, um soprano verdiano vai fazer uma coloratura diferente de um soprano rossiniano. Né? Se você é especializado em bel canto, uma lutia vai fazer uma coloratura muito diferente de uma traviata, tá? O jeito da coloratura é diferente, no gogó fica diferente e o esforço para fazer, se a pessoa não tem coloratura, é bem diferente, tá? Então, ela diz assim, eu faço coloratura de traviata, mas eu não faço coloratura de lutia, né? Então, tem isso também, tá? Mas você está certíssimo. O professor precisa saber, e geralmente a gente usa isso na classificação do far inicial, para que a gente possa saber, sem trabalho nenhum, se a pessoa já tem essa facilidade, tá bom? Só assim. Mas, de novo, não temos statements, tá? Às vezes a pessoa tem uma facilidade inicial e é uma voz robusta. Aí aquilo que a gente pensava que era um soprano coloratura, na verdade, é um lírico coloratura ou um dramático coloratura. E aí, só vai acontecer isso depois da otimização, tá bom? Maestro, tenho facilidade cantando os agudos, mas não tenho a mesma precisão e segurança nos graves. O que pode ser e como posso melhorar? É menino ou menina? Menino. Tá. Quantos anos? Será que dá pra você ver aí? A carinha não, né? Não. Tá bom. Tem várias possibilidades. Você pode ser uma voz extremamente aguda, como no Brasil acontece com os meninos. Se você me perguntar como eu recebo aqui no meu estúdio a maior parte dos meninos que cantam e que fazem já belting, ou que começam a fazer, eles são vozes muito agudas. Então, a dificuldade deles para virarem barytenors é no grave. Eu já falei sobre isso aqui, existe uma classificação que é muito comum no Brasil e muito desconhecida dos professores, tá? Que é o autre contre.
Então, eu tenho vários, mas eu vou dizer que ele é outra contra pra quê, né? Porque assim, primeiro ninguém, se você chegar numa classificação, vai chegar num musical, qual é a sua voz? Outro contra. Aí o cara olha e fala, é o quê? Ah, ou você é tenor, ou você é contratenor, mais ou menos, sei lá, belter, sei lá. Então não precisa dizer que é outro. Eu falo aos meus alunos, não precisa dizer que é outro contra. Um tenor sobreagudo. Antigamente chamava tenoríssimo, talvez. Essa voz tem uma capacidade de subir muito de borda tênue e cantar na tessitura de contratenor de borda densa e cantar na tessitura de contratenor com a borda densa. E é muito comum no Brasil, porque essa voz não tem grave. Então, chega num Mi, por exemplo, que um tenor poderia cantar ainda, meu Pavarotti não gostava de cantar Mi, tá? Nem Ré. Mas vamos supor, consegue descer, um tenor tem obrigação de descer até que nota? Até o Dó. Então, Dó 2. Mas tem tenores que no Dó 2 estão morrendo. Então, para você acessar, não tão grave, mas ter mais firmeza no grave, existe uma técnica para isso. Existe um subregistro para isso, que no Belting contemporâneo chama-se subgrave. É um acesso que você faz aos seus graves diferente. Então, você aumenta um pouco de fechamento, você usa uma ressonância específica e aparece um grave. No meu livro eu falo sobre subgrave e o subgrave do Barry Tanner, como deve ser usado. A tessitura que está ali não vai ser a mesma que você vai usar na sua voz. Vai ser um pouquinho mais alta, mas vai melhorar os seus graves. Mas o mais importante, em algum momento você tem que soltar esse subgrave para você voltar para a sua voz natural. Porque se você aumenta o subgrave nos graves e não solta ele na hora de fazer os agudos, você vai fazer muita força nos agudos. Então, é importante acessá-lo como um subregistro adjacente, uma coisa que vai te ajudar a fazer aquilo. E em Broadway isso é super comum. É a diferença, por exemplo, de um cantor que canta This is the Moment sem o subgrave, e aí ele está dizendo o quê? This is the moment, this is the day. Parece um cantor de crooner. E na verdade ele está dizendo não. This is the moment, this is the day. O personagem está dizendo é agora que eu vou mudar a minha vida, entendeu? Eu decidi. Então não pode ser isso. This is the moment. Tem que ser this is the moment, this is the day. E para ele acessar essa voz, ele precisa ter técnica para ele não se machucar e ele poder soltar. Veja como eu solto no meio. When I sent all my doubts and demons on the way. Soltei. Eu não preciso ir com ele até os médios para que eu não me esforce, mas eu posso acessá-lo. Vários baritões de Broadway usam essa técnica, não para ficarem mais graves, mas para fortalecer os graves que já têm. Você pode usar para melhorar a firmeza do seu grave. Então procure um professor capacitado e diga, eu gostaria de acessar meu subgrave. Como eu faço? E aí ele vai te dar todo um caminho. Nossa, tá difícil hoje. Toda orientação para você conseguir fazer isso, tá bom? Tá difícil porque eu não dormi direito essa noite. Então, por isso que eu tô assim meio burro hoje. Mas tudo bem. Já vamos fazer um meme meu aqui, né? Que eu sei que tem um monte de meme. Já tem uma lista de meme meu, tá? Tá bom, não tem problema, eu não me importo. São carinhosos, tá? É normal e que significado tem perder graves como consequência de sintomas alérgicos? Deixa eu pensar. É menino ou menina? Menino. Menino, tá. Então, deve ser uma voz aguda. O que acontece quando você tem um sintoma alérgico? Você pode ter um sintoma alérgico e a sua prega vocal ficar mais inchada por causa dessa alergia. E aí você não consegue fechar ela. Algumas pessoas não vão conseguir fechar ela para baixo, né, na parte grave, e outras vão trocar de borda e aí vão subir, sem problema. Então, o agudo até vem, mas ele vem mais fino também. Ele não vem com toda a sua capacidade. Então, vamos simplificar. O sintoma alérgico, se ele chegou até a prega vocal, ele vai fazer com que ela trabalhe de uma maneira não inteira na sua funcionalidade, entende? Então, some o grave primeiro, mas o agudo também fica um pouco esquisito.
E tem gente que, quando tem crise alérgica, tem acesso a agudos que ela não tinha antes. Por quê? Porque como a prega está inchada, às vezes ela não fecha direito, e aí fica um buraquinho lá no meio. Aí ela parece um whistle. Então, quando ela acorda de manhã com crise alérgica, ela tem um whistle. Interessante, né? Meus alunos me mandam mensagem: professor, eu tô com isso, olha aqui. Eu falei: você tá ruim, né? Da voz, como é que tá a voz? Tá horrível a minha voz. Por que ele tem o whistle? Porque realmente tá um buraquinho ali por onde ele tá assoviando. A voz fica boa, ele perde o whistle. Tem alunos meus que descobrem que a voz tá ruim por causa disso. Eu tenho uma aluna que é assim, ela fala: nossa, minha voz tá péssima, tô ruim da alergia do refluxo. Ó, meu whistle, tá incrível. Entendeu? Então, não é só o grave que fica ruim, não. E não cante quando você estiver assim, tá? Procure o médico, faça um tratamento dessa alergia, porque repetições de crise alérgica vão fazendo com que você se acostume com a voz, com a prega nunca está 100%, sabe? E isso é ruim, não é bom não, porque você vai criando ajustes. Quando o professor vai pegar você, aí, nossa, você já está todo ajustado por causa de alergia. Tem médicos até que conseguem ouvir, quando o paciente chega, o refluxo, voz de refluxo. Você tem uma voz de refluxo. A pessoa tem uma voz que é ajustada por causa do refluxo, sabe? E não estou falando de médicos otorrino, estou falando do próprio gastro. Ele escuta a voz de refluxo do cara. É muito, muito interessante isso. Então, cuidado, não cante assim. Procure primeiro fazer um tratamento. Existem tratamentos para alergia hoje em dia bem interessantes, até tratamentos mais alternativos. Procure isso, tá bom?